Vamos lá. É um probleminha, então, de velocidade média. Vamos fazer uma primeira leitura. 2/3 de uma viagem de 600 km são percorridos em uma velocidade média de 60 km por hora. Para que a viagem seja completada com velocidade média de 80 km por hora, em quanto tempo restante dela precisará ser percorrido? Então, o que a gente entende? Primeiro, que essa viagem, ela é uma viagem que o total do espaço é de 600 quilômetros. Então, vamos escrever aqui, olha, que são 600 quilômetros, toda essa distância aqui, olha, a distância total. Acontece que 2/3 já vão ser percorridos a 60 km por hora. Então, vamos dividir esse trecho inteiro em 3 partes. Pronto. Essas duas primeiras partes, 2/3, seria quanto? 600. Se eu dividir 600 por 3, nós temos 200 quilômetros cada trechinho desse da estrada. Então, seriam 400 quilômetros que seriam percorridos a 60 km por hora. 60 km por hora. O que sobrou dessa estrada? Dessa estrada sobrou, se eu tenho 400 quilômetros e o total são 600, sobraram 200 quilômetros, certo? Uma coisa que eu queria que ficasse bem claro, quando eles dizem no problema que a velocidade média pretendida para toda a viagem, para que a viagem seja completada a 80 km por hora, essa seria a velocidade média total, 80 km por hora. Vamos fazer um raciocínio simples aqui? O raciocínio que eu queria que vocês fizessem é o seguinte: se o carro já andou 400 quilômetros, é quase a maioria do percurso, a 60 km por hora, quer dizer que para dar uma média de 80 km por hora, essa velocidade no trecho restante, espero que vocês entendam, teria que ser maior que 60. Você tem uma velocidade que você vai desenvolver aqui no segundo trecho, maior que 60, que quando a gente fizer a média dá 80, concorda? Então, no segundo trecho, uma velocidade maior. Agora, vamos raciocinar mais uma coisa. Eu tenho aqui o ΔS1, primeiro espaço percorrido, e a velocidade 1, primeira velocidade desenvolvida. Se eu usar a fórmula V1, ΔS1 sobre ΔT1, a velocidade 60 com essa distância 400, vamos achar quanto tempo que já foi gasto nesse primeiro trecho aí. Então, a gente usa a regra de 3, ó, troca o 60 e o ΔT1 de lugar, vai ficar ΔT1, 400 dividido por 60. Esse ΔT1, então, isso implica que 40 por 6. Se eu simplificar, eu posso dividir por 2 e dividir por 2, numerador e denominador. Isso vai ser igual, então, a 20 sobre 3 horas, certo? Então, esse é o ΔT1. Se eu quiser passar isso para minuto, para ficar melhor, para eu entender melhor, eu teria que multiplicar isso daqui por 60, não é? Hora por minuto é vezes 60. 60 dividido por 3 vai dar 20. 20 vezes 20 são 400 minutos. Ou, se eu também quiser, eu posso pensar assim, olha, esse 20 dividido por 3, estou fazendo aqui agora, 20 dividido por 3, espera aí, 20 dividido por 3.
Espera, um minutinho. 6,67 horas. Então, isso dá aproximadamente 6,67 horas. E é bastante tempo, hein, gente? Aí, olha só. Quer dizer que nesses dois primeiros pedacinhos, que dá um trecho de 400 quilômetros de distância, já foram gastas mais de 6 horas e meia. Olha lá, 6,67, dá quase 7 horas de viagem. Mas acontece que está falando também o seguinte, ó, se o carro fosse desenvolver uma velocidade média no trecho inteiro de 80 km por hora, percorrendo esses 600 km, vamos ver quanto tempo que ele gastaria com essa velocidade no trecho inteiro, nos 600 km, qual tempo que ele gastaria? Então, ó, velocidade média total, ΔS total, eu vou pôr só a letra T, para não ficar grande, e ΔT total. O que é essa velocidade média, então? Essa velocidade média, desculpem, aqui é 80, né? 80, põe 80 aqui, que é igual. Esse ΔS, isso é um S, ΔS total, ele é de 600 quilômetros dividido pelo ΔT total. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer? Ó, trocar de lugar igual numa regra de 3, ó. O ΔT total vai ser igual a 600 dividido por 80. Então, ΔT total, 600 dividido por 80, 60 dividido por 8, se eu quiser simplificar, eu posso, então, dividir por 4 e dividir aqui embaixo, no denominador também, eu posso dividir por 4. 60 dividido por 4 dá 15. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, 15 sobre 2 horas, né? Porque a gente está trabalhando em quilômetro por hora, em quilômetro, então aqui sai em hora. Aí, o que eu queria que vocês percebessem? 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, o que sobrou de tempo para o restante aqui, ó? Se o todo deve ser percorrido em 7,5 horas, esses 600 quilômetros, com essa velocidade aqui embaixo, ó, de 80 km por hora, então quer dizer que o todo tem que ser percorrido em 7,5 horas. Se já foram gastas 6, olha aqui embaixo, o grifando aqui, ó, se já foram gastas quase 7 horas, então é lógico que esse tempo aqui, ó, esse ΔT2, tem que ser um tempo bem pequeno. Concordam comigo? 7 horas e meia. Aqui embaixo eu tenho mais de 6 horas e meia. Já gastos, ó, mais de 6 horas e meia. Gastas aqui, ó. Então, é lógico que eu vou ter que gastar aqui, ó, um tempo pequenininho. Eu vou ter que gastar menos de 1 hora, ó, menos de 1 hora. Moral da história, onde que eu quero chegar? Esse problema aqui não tem alternativa correta. Isso aqui tá tudo errado, ó. Não tem alternativa correta, não tem nada desse negócio de letra B. O problema está bem elaborado, bem claro, mas a resolução, depois é lógico, você vai na internet, você vai ver a resolução. E a resolução está errada. Então, nós vamos lá para o outro, e deixa eu só resumir com vocês. O problema, então, ele fala que tem uma estrada, essa estrada ela tem 600 quilômetros, certo? Fechou o assunto. Depois fala que
O começo foi percorrido a 60 km por hora. Qual o começo? 400 km, que são 2/3 da estrada. Tá bem claro? O que eu fiz? Este primeiro cálculo, deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem claro para vocês, ó. O primeiro cálculo que eu fiz foi esse aqui, ó. Você tem a distância de 400 quilômetros, você tem a velocidade de 60 km por hora, ó. Então substitui espaço, substitui velocidade. O primeiro tempo é esse aqui, ó. Não interessa se eu uso fração, se eu uso decimal, ó. E 20 terços de hora dão 6,67 horas, certo ou não? Se eu pensar em minutos também, ó, são 400 minutos. Outra coisa, então, que eu preciso fazer nesse problema. Essa parte aqui da velocidade média total, certo? Nesse caso da velocidade média total, que eu estou contornando agora, ó, é dito que o carro ele deve percorrer toda a estrada para que a viagem seja completada com velocidade média de 80 km por hora. Então, essa é a velocidade que deveria ter sido desenvolvida ao longo de todo o trecho. E todo o trecho tem uma distância de 600 quilômetros, então eu gastaria 7 horas e meia. Por isso que eu cheguei a essa conclusão. Aqui o tempo é pequeno. Isso daqui a gente já tinha feito na sala. Eu só não tinha, como eu sempre tenho o hábito de resolver, depois eu vou conferir, vou fazer de novo, vou olhar de novo. Eu nunca me preocupo com alternativas, porque as alternativas, não sei, eu posso questionar, essas alternativas estão todas erradas. Então, nem me preocupei de olhar para essas alternativas, que realmente a resolução, quem elaborou, elaborou bem, mas resolveu errado. Então, vamos para a resolução para vocês verem aonde está o erro aqui. Vamos para frente. Então, no slide seguinte, vamos lá. Olha, eu peguei isso daqui, não vou falar o site para ficar desagradável, mas vamos lá, quer ver? Ó? De acordo com o enunciado, 2/3 da viagem, ou seja, 600 quilômetros, né? 2/3 serão quanto? 400 quilômetros. Então, vou até fazer meu desenho aqui de novo, né? A estrada inteira tem 600 quilômetros. Eu divido essa estrada em 3 partes. 2/3 da estrada, o que são 2/3 dessa estrada? São 400 quilômetros. Certo? Isso aqui é o delta S1. Aí fala assim, olha, foram percorridos com velocidade média de 60 km por hora. Nesse sentido, vamos determinar qual foi a duração do trajeto. Então, vamos lá, olha. Continuando, depois de saber que o tempo de duração, o que foi feito? Olha lá, os 60 km por hora é a velocidade, os 2/3, 400 km, trocou esses dois aqui de lugar, ficou 60 ΔT 400, desce o 60, lá, 400 por 60, simplificou 20 terços de horas. Se vocês dividirem, vocês vão ter lá os 6,67 horas. É só dividir esse por esse. Certinho até aí? Beleza. Aí vamos continuar com a resolução da onde eles inventaram esse problema. Depois de saber o tempo de duração do trajeto, é possível determinar o tempo total da viagem, uma vez que o percurso são 600 quilômetros, olha lá, ó, a estrada inteira, do começo ao fim, essa estrada tem 600 quilômetros. Ele deve ser percorrido com uma velocidade média de 80 km por hora. Então, vamos lá de novo. Ó. Essa é a velocidade média. Isso aqui é a distância ou espaço total. E esse aqui é o tempo total. Vocês já entenderam isso? Então, olha lá. Coloca os 80 km por hora no lugar da velocidade e os 600 km no lugar do espaço.
Aí acho o ΔT. Então, olha lá, ó. Passo o ΔT multiplicando, ficou 80 ΔT igual a 600. Agora, gente, o que a gente faz? Pega esse 80, passa dividindo. Trocou os dois de lugar, olha lá, ó. 600 por 80. Simplifica. Quando a gente simplifica, gente, primeiro erro, não diria que é erro, é um descuido e uma coisa que na matemática a gente não fica correto. Porque 30 quartos não é fração irredutível. O que é irredutível? Aquela que você não pode diminuir mais. E 30 quartos você pode. Então, quer dizer que isso aqui ó, já é um primeiro erro de resolução. Quanto ficaria? 15 sobre 2 horas. Por quê? Dá para dividir isso aqui ainda por 2 e o denominador por 2. Vocês estão me entendendo? Então, quer dizer que são 15 sobre 2. Só que tanto faz ser 30 quartos quanto 15 meios, o decimal é o mesmo. Qual é o decimal correspondente? 7,5 horas. Aí, vamos continuando. O que eles fizeram na resolução? Eu vou até trocar a cor aqui, ó. Nesse restante de resolução, eles pegaram esse 30 quartos, que seria o tempo todo, o tempo total, ó, tempo total, menos o que foi gasto lá na primeira etapa. O que foi gasto na primeira etapa? Ó, na primeira etapa foi gasto 20 terços de hora. Isso daqui seria o ΔT1, primeiro tempo, ó, ΔT1. Gasto aqui, ó, nesse comecinho aqui, ó. ΔT1 é 20 terços de hora. Bom, eles colocaram 30 quartos, mas mesmo assim dá para resolver. Então tá, ó. Esse daqui é o tempo total, menos os 20 terços, e até aí tudo bem. Qual que é o mínimo entre 4 e 3? 12, até aí tá certo. Aí como é que a gente faz? 12 dividido por 4 dá 3, e 3 vezes 30 dá 90. Então, este número está errado, não é 120, é 90. Se eu fizer 90, que é o certo, e olha como é que o resto, ó, 12 dividido por 3 dá 4, e 4 vezes 20, aí dá 80. Esse número aqui, ó, tá certo. O outro é que estava errado. Então, quer dizer que aqui, ó, não é 40, é 90 menos 80, que é 10, ó. Então, quer dizer que a fração aqui, ó, a correta é 10 dozeavos, que simplificando 10 dozeavos, dá para dividir por 2, dá 5, e 12 por 2 dá 6. Dá esse valor, ó, menor que 1 hora. Menor que 1 hora. E 5 dividido por 6, 5 dividido por 6, dá 0,83, que é o que nós achamos na sala de aula. 0,83 horas é o tempo necessário, então não tem nada desse negócio de 2 horas não sei quanto, aqui, ó, não tem nada, é um valor menor que 1 hora. E a propósito, se eu quiser saber em minutos vezes 60, 0,83 vezes 60, isso daí vai dar mais ou menos 50 minutos, olha lá, ó. 0,83 vezes 60, 50 minutos daqui, ó. Moral da história, resumindo e terminando. Eu tenho uma estrada, essa estrada tem 600 quilômetros, certo ou não? Ela deveria ser percorrida a 80 quilômetros por hora. Então, para que ela seja percorrida, para que 600 quilômetros a 80 quilômetros por hora seja percorrida, o tempo necessário para que isto aconteça é um tempo de 7 horas e meia, certo? Acontece, deixa eu mudar a cor aqui, voltar em outra cor, que
2/3 já foram percorridos, 2/3 são 400 quilômetros, foram percorridos a 60 quilômetros por hora. Quer dizer, faltam só 200 quilômetros, é um pedaço pequenininho que tem que ser percorrido com uma velocidade maior que 60. Por que a velocidade tem que ser maior que 60? Para a média da 80. Só um número maior que 60 com 60 vai dar uma média de 80, concorda? Então, veja, é uma distância pequena, 200 quilômetros, com uma velocidade maior que 60. Então, gente, é um tempo pequenininho, por isso que tem que dar menos de 1 hora. E dá essa resposta aqui, ó, ou essa, se eu quiser, em horas, tá? Então, quer dizer que essa resolução que eles fizeram tem esses erros. E o erro principal é esse aqui, ó. Na hora que tirar o mínimo múltiplo comum, aqui é 12, concordo. Só que aí você pega o 12, divide por 4, dá 3. E 3 vezes 30 aqui de cima dá 90. Perceberam? Então, a resolução deles ficou errada. E a nossa resolução na sala tá certa, tá bom? Bom, é isso que eu queria mostrar e prontinho.